Vamos falar de doenças neurodegenerativas. Você sabe que com o aumento da expectativa de vida, doenças que afetam o cérebro e o sistema nervoso tornam-se cada vez mais comuns, né? E as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, são condições incuráveis e debilitantes que resultam na degeneração progressiva ou morte das células nervosas. E a gente vê aqui no Brasil uma prevalência muito grande, é superior à mundial, com cerca de 55 mil novos casos de demência por ano, entre pessoas com 65 anos de idade para cima. E para falar sobre esse tema, eu recebo ele que é neurologista, estudiosíssimo, entende desse assunto como ninguém, Dr. William Rezende. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. E vamos lá, Dr. William. É impressionante, né, que a gente também esteja lá encabeçando o ranking dos que mais estão sofrendo com demência na população mundial. Você daria um palpite do porquê disso? Bom, esse tipo de explicação nunca que é tão fácil, porque a gente ainda também não sabe explicar todos os elementos que causam, por exemplo, a doença de Parkinson. Mas na doença de Alzheimer, a gente tem algumas explicações. A doença de Alzheimer tem muito componente genético, mas também tem componentes ambientais e de histórias de patologias ao longo da vida, como, por exemplo, a prevalência de depressão, ansiedade, burnout, doenças psíquicas não tratadas ao longo da vida, aumenta muito o risco de desenvolver uma demência no futuro. E o Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo, é o número 1 há muitos anos seguidos e o quinto mais depressivo. Então, a prevalência já de transtornos psíquicos na população brasileira já é maior do que a média do mundo. E não é bem tratado, ou muitas vezes nem sequer tratado. E como essas patologias vão passando o tempo e não se trata, lá na frente isso aumenta o risco de desenvolver uma demência. A questão da educação também influencia? Eu te pergunto isso porque sempre que eu viajo, e se eu estou num hotel maior, ou vou a uma praia, uma piscina, me chama muito a atenção o comportamento dos gringos. Eles todos sentam, assim, na grande maioria, tá? Mas nas cadeiras para tomar um solzinho com um livro na mão. Você já deve ter visto isso nas suas viagens. Todos eles estão lendo, pai, mãe e filhos. É muito comum a gente... E o brasileiro não tem o hábito da leitura, não tem esse hábito de estudar, né? Isso influencia também? Influencia. A média, a quantidade de anos de estudos já na infância, no início da vida, influencia. Quanto mais anos de estudo, menor o risco de desenvolver uma demência. Quanto maior o grau de obesidade de uma população, maior o risco de desenvolver uma demência. Quanto mais descontrolado é o colesterol, a glicose, maior o risco de desenvolver demência. Quanto maior a quantidade de apneia do sono, que é uma doença que a pessoa pausa a respiração dela durante a noite, maior o risco de desenvolver uma demência. É uma doença muito multifatorial, né? É, muito multifatorial. E por isso é que redundante falar muito multifatorial, mas é muito mesmo, porque quando a gente fala, essa é uma doença multifatorial, a gente pensa em alguns pontos, mas a demência eu tô vendo que é tudo. Não, ela tem uma consequência, uma somatória de vários elementos e mais genética. É mais ou menos 50% dos fatores de risco, por exemplo, do Alzheimer, é da genética. Outro 50% é ambiental, é de coisas que a gente faz ou não ao longo da vida que aumenta o risco. Por exemplo, sedentarismo também é o maior fator de risco, é um fator de risco a mais para demência. Não vacinação, olha que interessante, um estudo que saiu no final de 2024. Pessoas que são vacinadas contra o vírus da herpes zoster têm 20% menos risco de desenvolver demência em relação a quem não é vacinado.
Isso, população geral. Em mulheres, é 23% menos risco, em homens é cerca de 18% abaixo. A média da população geral é 20%. Mas 20% menos risco de desenvolver uma demência com uma vacina, que é a vacina da herpes zoster, isso por si só é um fator protetor imenso. E isso tudo, quanto menos a população vai tendo coisas de saúde geral, maior o risco do desenvolvimento de uma demência lá na frente. Perda auditiva, por exemplo. Se as pessoas têm problema de audição e não tratam, não usam aparelho, isso também é fator de risco para a demência. Isolamento social na terceira idade, o idoso que fica sozinho, também é fator de risco para a demência. Eu acho que se vai somando todos esses elementos, infelizmente o Brasil acaba tendo um pouco mais que a maioria. Agora, o diagnóstico para uma demência como o Alzheimer, ele não é tão simples de ser feito, né? A gente tem imagem de um cérebro, ou só fazer um exame de imagem já tem a certeza de ter ou não um Alzheimer? Olha, a certeza nunca vem só do exame de imagem, tá? Aqui, por exemplo, nessa imagem, mostra um cérebro com Alzheimer já bem avançado, que quando o cérebro chega a ficar desse estado assim, todo atrofiado, todo cheio de buraco, literalmente com muito menos cérebro do que um cérebro saudável, a massa cerebral está muito menor, a doença já está super, mega avançada, que qualquer pessoa que olha vê que, tipo, aquele senhor ou aquela senhora está demente. A grande questão é fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer o mais precoce possível para que possa ser implementadas as condutas, as terapêuticas, os tratamentos, para poder fazer o melhor possível até poder retardar a evolução. O diagnóstico, ele tem que ser feito através de uma parte clínica, na qual o neurologista aplica testes no paciente, testes cognitivos, para saber se ele está performando normal, dentro do normal ou com alguma alteração. Se ele vê que tem alguma alteração, pede testes cognitivos mais sofisticados, que é a avaliação neuropsicológica. É um neuropsicólogo que faz testes de memória, de QI, de atenção, várias coisas. E mais exames. Tem que fazer exames de sangue, exames laboratoriais, porque tem, por exemplo, deficiência de vitamina B12, ou hipotireoidismo, ou até mesmo alguma infecção que pode aparentar ser uma demência. Tem que fazer esse diagnóstico diferencial. E exames de imagem. A gente faz a ressonância, a gente pode usar o PET cerebral, ou cintilografia de perfusão cerebral. A gente usa agora também, de uma maneira mais recente, mais moderna, o exame do líquor, que o pessoal chama o exame da espinha, mas não é do osso. Vai uma agulha entre os ossos, coleta um líquido que é clarinho, branco, parece água, que envolve o cérebro e lá faz uma análise de proteínas relacionadas ao Alzheimer. E mais recente ainda, agora tem um exame de sangue, que você pega um exame de sangue normal e vê se tem as proteínas relacionadas à doença de Alzheimer. E aí, com um conjunto de coisas, com a parte clínica, a parte laboratorial e os exames, a gente consegue dar um diagnóstico, mesmo em casos bem precoces. Perfeito. Agora, de todo jeito, com ou sem diagnóstico, pelo que a gente já ouviu aqui do Dr. William, a gente precisa cuidar da alimentação com seriedade, fazer exercício físico com seriedade, desinflamar o corpo de todas as formas e buscar ser feliz, gente. Conviver com pessoas, estudar, fazer algo que te dê prazer. Não dá pra gente viver de forma errada, achando que lá na frente a gente vai colher alguma coisa boa. Não existe isso, né? A OMS antes tinha 3 pilares da saúde, que é a alimentação, a atividade física e o sono. Agora foi incluída mais uma, a 4ª, que é a saúde mental. Esses 4 são considerados hoje os 4 grandes pilares para
uma vida mais saudável. A alimentação saudável, a prática de atividade física regular, o sono, ter sono de qualidade. Isso envolve, às vezes, pesquisar para saber se está de qualidade mesmo ou não, a apneia do sono, insônia, etc. E a saúde mental, manejar o estresse, a ansiedade, às vezes uma depressão. Isso tudo é qualidade de vida, de saúde para toda e qualquer pessoa e que, se não cuida, vem as doenças. E uma delas agora é cada vez mais as doenças neurodegenerativas. Ok. Ó, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre Parkinson. Inclusive, tem também uma imagem do cérebro de quem tem Parkinson. Eu volto em alguns minutinhos, tá bom? Tudo bem. E aí a gente continua. Você vê, não tem como a gente fugir da nossa própria responsabilidade. Né? Eu estava falando outro dia até no meu Instagram sobre a menopausa, que tem gente que acha que a reposição hormonal, por exemplo, é a solução, pílula mágica. Não existe. A gente sempre tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se comprometer com a gente. Não tem jeito, tá bom? Deixa eu voltar aqui no Dr. William. Vamos colocar na tela um cérebro de quem tem Parkinson. É diferente de quem tem Alzheimer? É, totalmente diferente. O Parkinson, ele afeta os gânglios da base. O Alzheimer afeta mais o córtex do cérebro. E o Parkinson, ele vai afetar fundamentalmente a parte motora, os movimentos. Parkinson é uma doença dos movimentos. E ela é definida, a doença de Parkinson, pela lentidão. A pessoa fica lenta, não é o tremor. Todo mundo pensa no Parkinson, pensa no tremor, mas a principal característica do Parkinson é a lentidão. Lentidão. E tipicamente um lado do corpo mais lento do que o outro. Tipo, a mão esquerda está mais devagar, a mão direita está mais rápida. A direita está assim, a esquerda está devagarinho. E além da lentidão, tem que ter pelo menos mais um dos dois sintomas. Ou rigidez ou tremor, que é o tremor de repouso. E esse controle motor, ele vem dos gânglios da base. E que é essa região vermelha que está ali na tela, e lá está cheio de dopamina. A região que está cheia de dopamina é um cérebro saudável, é um gânglio da base saudável. Já naquele outro que você não vê o mesmo vermelho ali no centro, ele não tem. E é sinal que está faltando dopamina. A deficiência da dopamina é a definição da doença de Parkinson. Então, a pessoa que tem Parkinson, ela também tem depressão? Ela tem maior risco de depressão. Também dorme mal? Também dorme mal. E faz parte da definição da doença. E, às vezes, isso vem antes do sintoma motor. A doença é definida pelo sintoma motor, que é a lentidão, mais a rigidez e o tremor, mas também tem os sintomas não motores, que isso vem depressão, ansiedade, alterações do sono, uma coisa que chama transtorno de comportamento sono-REM. Quando a pessoa está dormindo e sonhando, o corpo fica mexendo. Tipo, se ela dá um soco no sonho, ela dá também. Se ela chuta, ela chuta. Se ela briga, ela vai brigar também. O corpo fica encenando o sonho, fazendo as coisas como se estivesse correspondendo. Sendo que o normal é a gente sonhar e o corpo ficar paradinho. Ela tem também maior chance de dores. O paciente parkinsoniano é muito comum de ter dor no ombro, dor na lombar. O intestino preso também, ele fica com maior constipação. Perca do olfato é uma característica bem comum do paciente parkinsoniano. E pode ter uma gama outras, mas essas são uma das principais. Então, a doença de Parkinson, ela afeta a parte motora, afeta a parte não motora, como essas que eu acabei falando, e normalmente não afeta a parte cognitiva, não afeta o raciocínio, a memória, a cognição. Isso pode afetar lá na frente, depois de muitos anos, depois de 15, 20 anos de doença, em mais ou menos uns 40% dos pacientes. Ou seja, a grande maior parte dos pacientes, eles não têm problemas cognitivos de memória. É diferente do Alzheimer. O que é mais fácil tratar, Parkinson ou Alzheimer?
O Parkinson. O Parkinson, a gente tem tratamentos muito efetivos. O paciente está lá todo rígido, duro, encolhido. Se dá o remédio para ele, nossa, o paciente volta à vida. Ele fica mais ereto, ele melhora a voz, ele melhora o equilíbrio, melhora a agilidade, melhora tudo. Ele tem uma melhora muito grande. Nós temos tratamentos medicamentosos muito eficazes para o Parkinson. A gente tem tratamento cirúrgico para o Parkinson, que é o implante do eletrodo, do DBS. Então, com tratamentos novos que estão chegando, que nem o tratamento por ultrassom de alta frequência, que afeta lá no cérebro e trata. E está chegando até medicamentos agora injetáveis, que nem uma bomba de infusão da foslevodopa, que vai injetando continuamente o medicamento e deixa ele bem contínuo. E com promessas de talvez chegar a medicamentos que retardem também a evolução da doença. A gente viu na semana retrasada, né, que foi liberado um medicamento, que a gente vai ter um medicamento para tratar o Alzheimer. Sim. Isso já é uma realidade? Ou, tá liberado, mas até a população ter acesso vai demorar ainda muito? Olha, ainda não está na farmácia, ainda não está na farmácia, mas não acho que vai demorar a chegar não, tá? Ele já foi liberado nos Estados Unidos, eles já estão em uso dele rotineiro lá nos Estados Unidos. É um medicamento que tem uma expectativa de retardar cerca de 30% a taxa de evolução da doença de Alzheimer. Quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor é essa taxa, chegando até uns 40%, até um pouquinho mais, quando pega assim fases bem precoces. E a gente tem resultados. Ele é relativamente seguro, é um tratamento seguro. Que é caríssimo, né? A gente não sabe como que vai chegar. Lá nos Estados Unidos é caro. Por isso que eu fico pensando, se lá é caro, imagina aqui. Mas lá é assim, lá o seguro-saúde paga tudo. Lá praticamente ninguém compra o medicamento ele sozinho para fazer um tratamento. E por isso que às vezes os preços de medicamentos lá são absurdamente caros, mas quando chega aqui no Brasil, que não vai ter o subsídio do seguro-saúde, vira um preço que ainda é caro, mas as pessoas às vezes conseguem pagar, sabe? Acaba saindo proporcionalmente. Doutor, eu vou abrir agora para as perguntas dos nossos telespectadores, pode ser? Claro. Então vamos lá, na tela, perguntas, doutor William responde. A Mari Scarelli já pergunta assim, e quando a pessoa tem lapsos de memória, lembra das coisas em algumas horas, ora lembra, ora não, o que significa isso? Bom, depende muito da idade aonde isso está acontecendo. Se são pessoas acima dos 60 anos de idade, 65, a gente tem que ficar de olho e ir no neurologista o mais rápido possível para investigar se não está acontecendo alguma doença neurodegenerativa aí no processo, tá? Agora, se são pessoas jovens, assim, muito dificilmente vai ser um início de um Alzheimer ou de alguma doença neurodegenerativa. O que é comum no jovem quando acontece isso? O mais comum é o cérebro que está não funcionando bem por outros motivos. Seja que a pessoa, por exemplo, está dormindo muito pouco, está com uma privação de sono muito grande, seja porque a pessoa às vezes está em burnout, está trabalhando bastante e o cérebro está em burnout e aí ele começa a ter essas falhas. Ou a pessoa está com uma depressão, mas não é aquela depressão que ela fica triste, chorando pelos cantos. A depressão faz a pessoa perder memória, perder concentração, ou muita ansiedade também. Ou às vezes a pessoa tem um TDAH e nunca foi diagnosticado. Obviamente, às vezes pode ter mais combinações também. Se a pessoa, não, por exemplo, não se alimenta bem de carne ou coisas que têm vitamina B12, a falta da B12 pode dar esses sintomas cognitivos. Ou, por exemplo, início da menopausa. A menopausa também afeta bem o cérebro da mulher e ela pode ficar meio desmemoriada.
ou um hipotireoidismo. O hipotireoidismo pode deixar o cérebro também não funcionando tão bem. Então, no jovem, costuma ser coisas que a gente consegue tratar. Tem que fazer um diagnóstico diferencial, tem que fazer uma investigação, obviamente, mas costumam ser coisas tratáveis. Agora, quando é em idosos esse tipo de problema, também a gente pode tratar, mas tem que correr atrás de um diagnóstico, às vezes, de uma doença neurodegenerativa. Ok. Obrigada, Mari. Próxima pergunta já vai para a tela, é da Maria Vitória. Boa tarde, meu pai teve demência. Qual a probabilidade dos filhos terem? Olha, não, só com essa informação não dá para eu fazer esse cálculo de risco. Aumenta o risco se tem muitos familiares na família com Alzheimer. Tipo, o avô teve Alzheimer, os tios do pai teve Alzheimer, o avô do pai, que é o bisavô, teve Alzheimer. Puxa, aí passou umas 3 gerações, várias pessoas na família, isso aumenta o risco, mas também conta a genética do lado da mãe. Se do lado da mãe não tem ninguém, nada de Alzheimer, todo mundo morreu lúcido e bem, isso é um componente protetor. Então, para ver o componente genético, tem que ver a genética do pai e da mãe. E quanto mais forte for a genética, assim, quanto mais gerações tem, maior o risco, tá? Não tem uma coisa assim do Alzheimer, quando ele começa precocemente, ele tem uma característica hereditária maior do que quando é o Alzheimer tardio? É verdade. Que o Alzheimer precoce, ele quase que exclusivamente genético. O peso da genética nele é muito, muito grande, tá? Mas Alzheimer precoce é tipo antes dos 50 anos de idade. É realmente muito jovem, coisa que a gente... Seria raro, É né? raro do raro do raro. A gente praticamente não vê isso. Agora, quando você fala assim, se o avô, se o bisavô... É muito difícil da gente saber isso hoje, porque hoje a estimativa de vida é maior, né? Mas antigamente as pessoas morriam muito cedo, então às vezes não teve porque não deu tempo de ter. Né? Isso é verdade. Então é bom sempre fazer a investigação, porque como o doutor trouxe aqui, o quanto antes você tratar, melhor. Mas eu penso que se você não quer ter... Eu, por exemplo, tenho uma preocupação real, assim, de falar, eu não quero ter Alzheimer, até porque eu quero trabalhar até muito. Vocês vão ter que me aguentar. E aí, o que eu faço? Eu faço exercício, eu procuro fazer uma alimentação desinflamatória, né? Eu procuro fazer coisas novas. O que é que você está fazendo de novo? O que você está estudando? Então, estudo piano, inglês, tudo, sabe assim, buscando realmente ocupar o cérebro, né? Lendo, estudando. Cláudia, essa pergunta que ela fez é muito pertinente, tá? Que nem eu disse, a genética é mais ou menos metade do peso. A outra metade é de fatores ambientais que a gente pode modificar. Não só ambientais, como de patologias da própria pessoa. Muitas vezes eu recomendo os filhos de pacientes com doença de Alzheimer, eu faço um diagnóstico, por exemplo, na mãe, eu chamo os filhos para eles fazerem uma consulta preventiva. Porque, sim, fazer as coisas de recomendação da OMS, todas são importantes, mas dá para a gente fazer uma estratificação de risco mais detalhada para aquela pessoa. Tipo, você, no seu caso, o que dá para fazer para você que a gente pode modificar agora, que muda o seu risco? Então, essa é uma consulta que também o neurologista faz, eu faço muito, gosto de fazer, que dá para a gente fazer mudanças agora, antes da pessoa já desenvolver os problemas, para a gente modificar aquilo que dá para modificar. Além dessas mudanças comportamentais que eu citei, quais são outras mudanças que você sugere para esses pacientes que poderiam, no futuro, desenvolver a doença? Bom, eu vou citar algumas, mas a grande questão é que é a individualização, claro. Envolve diagnósticos. Por exemplo, uma que eu acabei de citar é a vacina, como a vacina da herpes zoster. Mas tem evidência de que outras vacinas também colaboram para a redução de risco. Por exemplo, quais? Uma delas também, por exemplo, foi a das vacinas da gripe continuadas,
A do Covid, que a do Covid teve alguma relação, mas o tempo de acompanhamento ainda é Não deu pequeno. tempo, Né? E tem uma outra que eu esqueci, que eu acho que é a dupla, que é a de difteria e coqueluche. Mas o poder maior da evidência mesmo, Herpes zoster. é da herpes zoster. Agora, isso também tem um pouco a ver com um poder aquisitivo mais alto, porque, pelo menos aqui no Brasil, porque é uma vacina cara. Aí, pensando no poder aquisitivo mais alto, um nível cultural um pouco, né, melhor também, mais alto Mas também. a vacina, quando eles fizeram os estudos, eles pegaram pessoas de todos os níveis. tipos. Tá. Eles não pegaram só quem podia comprar. Eles pegavam para fazer esse estudo. Vacinaram pessoas que não podiam comprar. Pegaram vacinaram Essa é uma vacina que eu volto e meia falo aqui para vocês, né? Mas eu sei que é cara. Ela está custando, se você encontrar barata, R$750 a dose. São 2 doses. São 2 doses. Então você vai gastar R$6.500, que vale muito a pena. Mas eu sei que não é todo mundo que tem acesso. Tipo 1.400. E tá tendo, eu comprei para o meu sogro na drogaria mesmo, na farmácia. Eles estão vendendo as duas já de uma vez com desconto. Em vez de vender uma e outra, você paga as duas, eles dão um descontão e tipo, joia. Já faz a diferença. Também. A Débora pergunta o seguinte, meu pai... mas você não respondeu, você só falou das vacinas. Não, tem as outras coisas também, do que pode ser feita. Pode fazer suplementações de coisas que têm evidência. Por exemplo, B12? Não só a B12, é o pacote da B. Da B. As principais é a 9, que é o metilfolato, a B12 e a B2 também. Se tomar complexo B, tá bom? Não. Normalmente a dose é um pouco maior. Tá. Ômega 3 com DHA, o DHA em altas doses, que é o DHA que diminui a neuroinflamação, mas tem que ser tipo 1.500 miligramas dia para mais, tá? E quando eu falo para os pacientes buscarem na internet, é buscar assim, ômega 3 mega DHA, que aí acha um DHA que é 5 vezes maior que o EPA. Ele diminui a neuroinflamação. Creatina. A creatina, em idosos, ela mostrou que ela tem um benefício da melhora cognitiva e tem uma melhora da função energética das mitocôndrias do cérebro. Eu falo isso todo dia aqui pra vocês, né? Eu sou Caxias com creatina, eu tomo todo dia. Meus pais, eu obriguei eles a tomarem, mandei entregar, sabe? Porque tem que tomar mesmo. Vitamina D. A vitamina D deixa a pessoa menos inflamada. Isso tem uma evidência. Tem a evidência que cresceu bastante, muito graças à Índia, a cúrcuma, que é a cúrcuma longa ou estraticúrcuma, que ele foi o primeiro estudo assim que eles viram uma região da Índia tinha uma incidência menor de Alzheimer do que outras regiões da Índia. E o que eles viram é que lá tinha um consumo de cúrcuma na alimentação muito grande. Mas, assim, muito grande, coisa que nós brasileiros a gente não dá conta, sabe? É comida tipo cúrcuma no café da manhã, cúrcuma É melhor no tomar almoço, cápsula de cúrcuma. É mais prático tomar cápsula de cúrcuma. A alimentação, o grande principal é redução de ultraprocessados e uma alimentação pró-dieta mediterrânea, que se envolve mais peixes, muito mais legumes. Gorduras boas também, Gorduras boas, menos carboidrato, até o vinho, que faz parte da dieta mediterrânea, em mais baixa quantidade. Faz parte, assim, que tem um peso imenso, 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 imenso. A detecção de doenças mentais, porque isso, especialmente aqui no Brasil, é muito prevalente transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, insônia. E tratar isso da maneira correta, não é só tomar, por exemplo, Rivotril, que acalma, mas não trata, porque é muito comum hoje em dia, pessoal, às vezes o próprio médico mesmo, vai lá, prescreve um Rivotril ou um Zolpidem e, tipo, melhora, mas não resolve de verdade, não é um tratamento verdadeiro. Detectar doenças como, por exemplo, a apneia do sono ou outras doenças do sono, parassonias, transtorno de comportamento do sono REM, e tratar elas. Detectar alterações elétricas no cérebro, pessoa que tem, tipo, não chega a ter uma crise convulsiva, mas vai tendo atividades elétricas espontâneas
que isso, ao longo dos anos, vai inflamando o cérebro, vai aumentando o risco de desenvolver demência. A detecção de perca auditiva, às vezes pequena, tipo, está cada vez mais precoce a indicação. Quem tem uma perda auditiva acentuada tem mais chance de desenvolver demência. E também perde o convívio social, né? Não, às vezes não é tão acentuada, muito não. chata. Aí que tá. Uma perca auditiva já pequena, moderada, hoje a gente já sabe que isso está associado a maior risco. Às vezes a pessoa consegue até ouvir assim, mas ela vai perdendo o som do ambiente, vai perdendo o som das outras coisas. Então, mesmo uma perda auditiva leve é um fator de risco para demência. Isso, eles subiram a régua. Antes, tinha que deixar a pessoa quase que a velha da Praça é Nossa, sabe? Que é a velha surda. Mas hoje já era moderado, agora com perdas relativamente já está indicando cada vez mais precoce, porque sabe que tem benefício. A socialização. A pessoa que vive reclusa, mesmo que ela esteja toda saudável, malhando, comendo bem, bonitinha, tal, mas ela não tem convívio social, isso é fator de risco também. E tem muitos outros, mas, tipo assim, eu acho que se não... Cuida de você, viu? Tinha só uma pergunta que eu ia passar, mas eu vou passar depois pessoalmente pro doutor. Ela está falando de um caso bem específico, que é a Débora. E as outras perguntas eu envio também para que você possa responder, tá bom? Dr. William Rezende está no DR William, com 2 L's, Rezende lá no Instagram. E você pode entrar em contato também. Quero te agradecer. Foi muito bom bater esse papo, muito esclarecedor. Uma ótima tarde e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. Até a próxima. Até a próxima.